Olá! Obrigada por voltar aqui para ver o segundo vídeo. Eu quero contar um pouquinho mais para vocês da minha trajetória ainda. Continuando do primeiro vídeo, né? Se não viu, volta lá, assiste primeiro, que senão não vai fazer muito sentido. E eu tava pensando aqui, porque antes de eu contar sobre o Todo Mundo Conhece, como Despertar Espiritual, eu acho importante eu contar antes um pouquinho sobre uma pequena trajetória da minha vida, que eu acabei dando o nome de Despertar Humano. Nunca ouvi falar nisso antes, mas não sei, foi um nome que fez sentido pra mim. Porque eu era muito egoísta, assim, sabe? Separativista, isso tudo inconsciente, tá? Tava inserida naquela matrix, né? Que tudo é competitividade, que você tem que ser melhor que os outros e que se você não chega primeiro, você fica com o pior, aquelas coisas. E pra entender um pouquinho melhor, eu preciso contextualizar com os meus relacionamentos. Bom, eu tive 3 namorados, né, até hoje, e cada um durou por volta de uns 3 anos, né? 3, 3, 3. 3 é um número, 3, 6, 9, né? Isso é um número importante. Enfim, cada um durou por volta de 3 anos. E eu sempre fiquei muito próxima, assim, da família dos meus namorados, né? Eu sempre tive muita sorte que a família deles era sempre muito unida, sabe? Uma coisa que eu admiro bastante, assim, que não é só em época de festa ou de aniversário que se vê, eles são realmente unidos no ponto de, tipo, se ver fim de semana pra almoçar ou pra jogar baralho e conversar, tipo, principalmente esse meu último namorado, eles conversam bastante no próprio grupo da família, sabe? O melhor grupo que eu já participei, que as pessoas realmente conversam, né? Como se fosse numa mesa de bar, sabe? As coisas que estão acontecendo na mídia, tipo, né, não fofoca, coisas úteis que estão acontecendo no dia a dia e conversam sobre a vida deles mesmo, sabe? Coisa normal. Em vez de só, né, falar bom dia, boa noite, boa tarde. Enfim, a gente namorou nesse período todo morando aqui na Austrália, então eu só conheci eles pessoalmente mais pra frente, mas eu sempre me senti muito acolhida. E tenho um carinho enorme, assim, por todas as famílias, sabe? Dos outros ex também. Sempre foram muito queridos, me trataram muito bem. Eu quis contextualizar essa parte do namoro, porque o que eu quero dizer é que eu sempre fiquei muito do outro lado, sabe? Participando mais da família dos meus namorados da época. Uma porque por falta de personalidade, saber o que eu realmente gostava, o que eu queria fazer e aquela coisa de sempre seguir namorado, sabe? Que é péssimo, mas eu vou compartilhar aqui a minha história, espero ajudar mais pessoas com isso também. Ainda mais esse último, né? A família dele, mesmo estando longe, a gente sempre conversava no grupo do WhatsApp, né? E na época até foi que começou esse fuzuê todo no Brasil, político. Então a gente acabava conversando bastante sobre. E a família dele é muito politicamente ativa, né? Eles manjam realmente da coisa, assim. E é uma coisa que eu acho muito legal, assim. Meu ex também, ele é muito inteligente. Ele sabe muito de história, de política também, mas de história no geral. Acho que até mais que meu professor de história do colegial, que... Ai, gente, foi a pior época pra aprender história na minha vida, né, no colegial. E o que é bom, né, com o desenvolvimento pessoal, quando você começa a olhar pra si, sair do vitimismo, é que eu sei que hoje em dia não é culpa inteiramente do professor que eu tive, né, que eu não tenho muito conhecimento da história. Tem uma grande parte minha também, óbvio, porque eu nunca fui atrás, né? Sempre, tipo, se não vinha de bandeja lá na escola, né? Eu também não fui atrás pra estudar, aumentar meu conhecimento nisso, né? O que é aquela parte da autorresponsabilidade. Mas que ele foi péssimo, foi péssimo. Bom, eu nunca tive muito conhecimento político. Eu nunca soube realmente como funcionava. É engraçado que eu tinha curiosidade, eu gostaria de saber, até porque é um dever como cidadão, né? Eu votava quem minha mãe ia votar, ou, sabe, bem whatever, bem qualquer coisa. Porque eu realmente não levava a sério, que é o que acontece com a maioria dos brasileiros, né? E eu gostaria de saber mais, só que eu achava que já era muito tempo perdido, sei lá, tipo, eu ia ter que estudar desde o começo. Enfim. Bom, e a gente acabava conversando bastante sobre, né, o que estava acontecendo na época, e foi aí que o meu ex começou a me mostrar algumas coisas que eu não tinha conhecimento realmente, né? É engraçado que eu tinha até um pensamento contrário, né, do dele. Ele começou a me mostrar fatos realmente, sabe? Baseado em dados do governo, que eu acho fantástico, porque é assim que se tem argumento pra uma conversa.
E ele me mostrava, não, tá, você acha isso, mas peraí, eu vou te mostrar nessa época e nessa época como é que era, não sei o que lá, entendeu? Foi aí que começou a mudar a minha visão, porque pra vocês terem uma ideia, é aí que eu falo que começa o meu despertar humano. É um tipo de pensamento, assim, que eu tenho vergonha, óbvio, né? Mas faz parte do meu crescimento e, enfim, eu sei que muito disso era porque eu tava realmente vivendo no automático, sabe? Não parava pra pensar. Mas eu sei que eu não sou assim, sabe? Eu não tenho aquele pensamento. Eu sei que faz parte da evolução. Era daquelas que achava que pra melhorar o Brasil, pro Brasil ir pra frente, tinha que acabar com os pobres, com os bandidos, sabe? Tipo, se eliminasse essas pessoas do Brasil, aí o Brasil iria pra frente, né? Mas, tipo, os corruptos, os ladrões lá, quem tá em cima, né? Quem mais tem dinheiro e poderia dividir, não importa, né? Enfim, esse era o meu tipo de pensamento na época. E a gente conversando, ele começou a me mostrar o outro lado da moeda. Até porque ele veio de uma família simples. Hoje em dia eles estão bem, graças ao esforço dele e dos irmãos. E das oportunidades que tivemos na época que a gente estava crescendo, né? Acho que a maioria da minha geração teve a mesma oportunidade, assim como eu também tive, de fazer faculdade. Eles, como vieram de uma infância simples, ele passou por muita coisa, né? Me mostrando quão difícil é para uma pessoa que tem muito menos oportunidade de chegar ao mesmo estágio que a gente, sei lá, acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo e que eu tive muito privilégio, isso eu reconheço com certeza, porque o que eu tinha pro que fazer da vida na minha época de escola? Estudar. Enquanto eu tinha que estudar, tem milhões de pessoas, milhões de brasileiros que têm que cuidar do irmão, limpar a casa, trabalhar, para estudar e ter ainda menos acesso à internet, menos, né, hoje em dia a internet ainda tá, né, melhor, graças a Deus, mas de qualquer maneira, o resumo disso tudo é que eu consegui enxergar o ser humano, sabe, que tem por trás dos pobres e dos bandidos que eu pensava que deveria ser eliminado. Porque, na verdade, nada são do que outros seres humanos com dificuldade de se inserir no mercado e também tem o preconceito, óbvio, que torna tudo muito mais difícil para os negros. Resumindo, eu simplesmente acordei para entender o que era meritocracia e o que deveria ser o direito igual a todos, sabe? Porque a gente vai, né, todo mundo sempre fala muito isso, mas o que é isso exatamente na prática? E com exemplos, enquanto a gente conversava, e eu consegui, tipo, me pôr na pele das pessoas, o que entra a empatia, sabe? Você se pôr no lugar e você se imaginar calçando os sapatos daquela pessoa. Então, foi toda essa mudança de ótica que eu tive. Por isso que eu chamo de despertar humano, porque é impossível você despertar espiritualmente, que seria um conhecimento mais aprofundado, que é de se conhecer também, se você não tem o mínimo, que é a empatia e o amor ao próximo. Então, por isso que eu acho que essa foi uma parte essencial pro meu despertar e que eu já tinha falado pra ele até que eu sou extremamente grata por tudo que aconteceu e até pela próxima parte que eu vou contar no próximo vídeo, que seria o mais conhecido como despertar espiritual. E tudo foi fruto desse meu último relacionamento, né? Então, por mais que foi bem conturbado, por mais que tenham tido vários momentos ruins, também tiveram muito, muito bons frutos. E a isso eu sou eternamente grata. Então é isso, obrigada por acompanharem mais um vídeo. Se você já tá inscrito, assina aquele sininho que tem aqui embaixo, ou aqui embaixo, não sei, vou ver no vídeo agora e eu vou saber pra que lado eu aponto no próximo. E curte, que daí aumenta as chances de alguém visualizar no futuro também. E até o próximo vídeo. Obrigada. Beijo. Tchau.